Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais algumas dicas para o Enem 2016, componente curricular de História com a professora Gisangeli. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período que vai de 1930 a 1945 e tem como característica principal a presença do Getúlio Vargas como chefe de Estado brasileiro. Esse período ele é dividido em três momentos que diferem. O primeiro período da Era Vargas, então, é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, e ele tem como característica a reorganização constitucional do país, já que a Constituição de 1891 é extinta com a Revolução de 30. Dentro desse período também nós temos a industrialização, os investimentos de industrialização por parte do Getúlio Vargas no Estado. Temos algumas organizações sociais, como a criação da rede pública, a rede básica de educação para as crianças, algumas criações de rede de saúde e principalmente na criação e regulamentação de leis trabalhistas, as leis que nós conhecemos até hoje, que foram criadas nessa época, como a jornada de trabalho de 8 horas, férias, indenização por acidente de trabalho, entre outras que nós conhecemos, Essa Constituição, essa reorganização constitucional, ela não interessava a elite paulista, a elite agrária paulista, que queria retomar o poder. Então, também nesse momento nós temos a Constituição, a Revolta Constitucional de 1932, que acontece contra o Estado brasileiro pelas elites paulistas, Revolução essa, revolta essa, que é controlada pelo Estado. E em 1934 nós temos então, estabelecemos uma nova Constituição, garantindo todas essas reformas sociais e organizacionais que existiram nesse período do governo de Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, então, com uma artimanha política, utilizando preceitos da Constituição de 1891, continua, então, no próximo período desse governo, que é o período constitucional, como chefe do Estado. Então, com uma artimanha política, o Getúlio continua nesse outro período da história. Então, o segundo momento da Era Vargas é o período constitucional, que vai de 1934 a 1937. É um período de regime liberal democrático dentro do Estado brasileiro, com a figura do Getúlio Vargas ainda na presidência. E o que é importante a gente marcar desse período, então, é a presença dentro do Estado brasileiro de ideologias políticas que estão surgindo na Europa, com bastante força e chegam ao Estado brasileiro, que são os nazistas e fascistas de um lado e os comunistas e os socialistas de outro. Então, surgem organizações de ambas ideologias políticas, Em um lado nós temos a Ação Integralista Brasileira, que tem mais contato então com os nazistas e tem uma forma mais autoritária de presença política, contra esse regime liberal, contra as políticas socialistas e comunistas, e prevê um Estado mais autoritário. E de um outro lado nós temos a Aliança Nacional Libertadora, na presença dos comunistas e socialistas. Essa Aliança Nacional Libertadora, então, ela é fechada no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas manda fechar essa aliança e quem toma, então, as ideologias comunistas no Estado começa a ser o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na figura do Luiz Carlos Prestes. Então, o Partido Comunista do Brasil, com apoio da Internacional Comunista, começa a promover e se organizar para fazer um golpe, para tomar o país, para retirar o Getúlio Vargas do país e colocar os comunistas no poder. E isso assustou muito o Getúlio Vargas, que em 1937 criou todo uma situação que a gente chama de Plano Cohen hoje, que foi uma carta fraudada dizendo
que os comunistas iriam tomar o país. Então, assim se justificou o que o Getúlio Vargas fez no último período da era Vargas, que foi o Estado Novo, que nada mais é que um regime autoritário dentro do Estado brasileiro. Nós saímos então desse regime liberal democrático que existia no período constitucional, e o Estado Novo, então, ele é caracterizado como um período ditatorial, né, ainda com a figura do Getúlio Vargas. Então, no Estado Novo, nós saímos desse regime liberal democrático para um regime mais autoritário, onde se extingue o legislativo e por decretos-leis a figura do chefe de Estado, do Getúlio Vargas, ele começa a governar o país de forma autoritária. Tá? Então, os sindicatos são controlados pelo Estado, são criados programas e serviços, né, de controle do Estado, da população pelo Estado, de uma forma autoritária de organização do governo, né, pela figura do Getúlio Vargas. E o Estado Novo, ele termina, essa organização autoritária termina em 1945, porque nós temos um acontecimento mundial, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso reflete, sim, ideologicamente dentro do país, já que o Getúlio Vargas apoia os Estados Unidos contra o regime nazi-fascista, que é um regime autoritário, e com a perda desse regime autoritário nazista, é visto com maus olhos o governo autoritário do Getúlio Vargas do Estado Novo. Então, essa pressão social e política, e o Getúlio Vargas se vê sem apoio até do próprio exército, então ele se vê pressionado a fazer a abertura democrática, né, assim se encerrando o Estado Novo. Era isso, pessoal. Vamos, estudem, se organizem e... Corta. Eu passei. Espera um pouquinho. Não passa agora. Bom, gravando. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, um pouquinho desse contexto que foi a Era Vargas, mas é interessante que vocês leiam mais, que vocês vejam filmes, que vocês se organizem e que vocês tenham uma preparação boa para as provas do Enem. Então, bons estudos, boa prova e até mais!